estamos a falar de farinhas brancas. Quando falamos brancas é que foram lapidadas, foram transformadas. A espelta, se for integral, se for trigo integral... Não faz mal. Se o trigo só vai fazer mal se você é alérgico ao glúten. E 90% das pessoas é alérgico ao glúten não sabem e comem trigo. E depois aparecem alergias que não parecem estar relacionadas, mas têm a ver com o glúten. O trigo só tem esse problema, mesmo integral, continua a ter glúten. Níveis muito altos. E o nosso intestino não está preparado para receber esse glúten. Porque o nosso intestino ainda está na fase da passagem da alimentação primitiva para a alimentação moderna. Ou seja, até à Segunda Guerra Mundial, nós praticamente, as pessoas comiam a alimentação primitiva. A agricultura era primitiva. Primitiva quer dizer, não havia agrotóxicos como agora, a alimentação era quase familiar, os lavradores tinham os seus carrinhos de bois e não sei quanto, lavavam a terra, produziam quantidades limitadas, pronto. Chegou a Segunda Guerra Mundial, tudo começou a entrar numa indústria de desenvolvimento, apareceram as grandes indústrias latifundiárias e tudo mudou. Portanto, tudo mudou e essas mudanças não deram tempo bem às nossas células e ao nosso intestino. Por exemplo, não existia trigo. O trigo é um híbrido, é para aumentar o glúten para a panificação e para a pastelaria. Ou seja, o glúten é moldável. Ok? Por isso, juntaram a espelta, o camute, para dar o trigo. O trigo é um cereal que é um híbrido. Como tal, passou de 13% de espelta para 40 e tal por cento de glúten. E os nossos intestinos, a maior parte das pessoas não... O trigo da Chile dá um pão mais escuro, não é? O Sim. trigo dá um pão mais escuro. Pronto, este é outro, que ele também mostra que a maior parte das pessoas podem perder de 5, 10 a 20 quilos em poucos meses e diminuir as diabetes se deixarem uma dieta sem glúten, porque o glúten hoje em dia é uma praga. Este, para mim, é o estudo mais completo que eu conheço sobre, não é em português, só em inglês, espanhol, francês. Ele veio cá, o Dr. Campbell, veio cá às Jornadas da Saúde, no tempo do Passos Coelho, que foi convidado. Foi o Veratojo. O Veratojo era o presidente, morreu, ele, olha, foi um colega seu, até foi buscar o coiso da polícia marítima, foi ele que disse, eu fui andava cá na escola, que foi buscar o Veratojo. O Veratojo era o mergulhador, era o presidente do Instituto Nacional Português de Macrobiótica. E ele é que pediu ao governo, e o governo mandou ouvir. E ele, depois eu tenho a entrevista do jornal que ele deu, portanto, então, o Dr. Campbell, portanto, este estudo da China é um estudo em que entram 3 universidades, a universidade onde ele estava, na altura, uma universidade chinesa e uma universidade inglesa. Juntaram-se na China, escolheram 10 aldeias, naquele enorme país, muito distante, milhares de quilómetros de distância das aldeias. E percebiam que, conforme a alimentação, havia doenças que não havia na outra aldeia. Portanto, porque tinham uma alimentação diferente daquela. Porque estavam em áreas muito diferentes em que os produtos a que elas podiam ter acesso eram completamente diferentes. Depois, nos anos 80, começou a grande migração das pessoas para as cidades. Estamos a falar da China. Eles acompanharam essas pessoas e viram que as pessoas, em 3 anos, criaram doenças que não tinham na aldeia deles. Porque mudaram a alimentação quando chegaram às cidades, alteraram também a alimentação. E vê-se a China não tem pudor em usar DDTs. Nós aqui já temos essas, mas eles não. Lá na China extinguiram as abelhas, para ver, só para ver. Há lá províncias, ou maiores do que a península, que já nem pássaros têm, porque os DDTs que eles usam matou aquilo tudo, portanto, os chineses. Ok, outro autor que eu adoro e segui muito, este é japonês, chama-se Enzima Prodigiosa. Este diz aqui, o nosso corpo está desenhado para se curar a si próprio, um conceito que nós usamos
na medicina espiritual. E eu defendo o Dr. Hiromi Shinya, reputado médico japonês de longa carreira internacional. Este médico foi ele que fez as primeiras ele é que inventou a técnica de retirar pólipos do intestino. Ele é médico oncológico, mas especialista em intestinos. Ele diz que o grande problema da enzima prodigiosa é que as pessoas comem tudo cozinhado e não têm enzimas. E as enzimas são fator e comem as coisas muito processadas. Ele é a favor de uma alimentação integral e ele diz aos seus pacientes, está aqui parte disso a dizer, que o paciente vem para se tratar de cancro. Ele diz, olha, se muda a alimentação, ok, quimio. E ele diz, se mudar a alimentação, você cura se não ter recaídas. Se faz a quimio, tem de andar sempre a fazer exames e está sujeito a passar alguns anos, voltar a ter outra vez outro cancro. Portanto, ele diz que fez estudos em intestinos de animais selvagens e de animais domésticos. Não tem nada a ver. O animal selvagem tem o intestino limpo, o intestino do animal doméstico. Tá? Por isso é que os animais estão tão doentes. Os animais domésticos hoje em dia têm as doenças por causa dos humanos. Tem diabetes, tem artrite, tem artrose, tem problemas de coração, cálculo renal, tem insuficiência. Hoje a minha sogra vinha a falar que tenho uma cunhada que apanha tudo que é animais lá da região, lá tudo para cá. A mulher é São Francisco da Assis, lá da zona. E tinha lá um gatinho, por acaso que ela vai ao médico, ao veterinário, que foi meu aluno, quando era professor de Educação Física, que é o Miguel, que é um médico cirurgião veterinário. E que tinha mantido com vida, mas ele disse que só tinha pele e osso e tinha deficiência renal. Tinha uma alimentação muito especial, portanto, porque a alimentação deles, e uma vez peguei no meu sentido, com o Miguel, porque ele vendia lá, ou queria pôr um cão que eu tinha, também com problemas renais, que tens de dar esta alimentação, mas isso é alimentação artificial. Mas é que está mais conveniente para eles. Não, então porquê que não dão uma alimentação mais natural? O cão não carnívoro. Então o que ele devia comer é carne crua. Carne cozinhada matou as enzimas todas. E se for ração, pior ainda. O que é aquilo ração? É como nós estamos a comer flocos de cereais. O Dr. Joel, sabia que os brócolos têm mais proteína por caloria do que a carne, ou que a alface tem mais cálcio do que o leite? Isto é ciência. É ciência que se baseia este livro. Ele depois tem outro, também sobre imunidade, também muito bom. Vem depois a seguir. A dieta PH é aquela que eu aconselho às pessoas. PH, e por isso é que eu vos falei ontem, inclusivamente, ter 5. Então devemos ter a dieta PH, a dieta alcalina, é a melhor dieta. É a dieta em que nós damos mais prioridade aos alimentos que são alcalinos. Isso basta até ir às listas que estão na internet. Alimentos alcalinos, alimentos ácidos. E podemos, pelo menos, fazer uma alimentação 20-80. 20 ácida e 80 alcalina. Só selecionar. Já é muito boa. Essa é aquela que estou olhando para prescindir só de tudo que é ácido, para uma das pessoas custa. Assim, ter alguma coisa ácida, mas em condições que não possa criar desequilíbrios, não é? E ácido é tudo que é, olha, os açúcares brancos, todos os géneros de hidratos de carbono são ácidos, processados, hidratos de carbono processados são ácidos, até o tomate muito maduro é altamente ácido. É só ir às listas. Pronto. O diretor do Departamento de Investigação da Saúde, podemos erradicar quase todas as doenças com certos alimentos. Portanto, quer dizer que são muitos médicos hoje em dia que começam a alertar as pessoas, a passar informação, que têm de ter uma consciência alimentar, que as indústrias alimentares não estão aqui para dar saúde a ninguém e que os alimentos que atualmente nos são acessíveis são alimentos muito venenosos. Temos de fazer um reset se queremos. Sempre que ter de ser mais seletivos naquelas escolhas, naquilo que escolhemos.
E vou explicar isto, que explico aos meus na consulta de naturopatia. Ela ouviu-me, ouviu, mas pode ter entrado por um ouvido e ter saído pela outra. Que eu digo assim. Primeiro esta que eu digo, os médicos quase sempre morrem das mesmas doenças que tentam curar os médicos convencionais, curar as pessoas, porque eles fazem as mesmas coisas. Mas o que é que eu queria dizer? Às vezes aparecem-me aqui, lá no Barreiro não, mas aqui aparecem, que eu vejo na ficha, olho, profissão, nutricionista. É logo fisgado. Não logo na consulta, deixa eu ir para o tratamento, às vezes para tratar a acupuntura, a osteopatia, seja. Depois ao segundo, mas você é nutricionista? Sou. Então defina-me logo que é uma alimentação saudável. É uma armadilha, eles caem todos, na armadilha caem todos, começam logo a dizer, reduzir os alimentos, portanto, animais, aumentar os legumes, aumentar as frutas, portanto, isso é que é uma alimentação saudável. Sim, claro que é essa. Não, desculpe. A definição da alimentação saudável é com alimentos saudáveis. Se eu manda a pessoa, ou se você diz à pessoa para comer mais legumes e frutas cheios de agrotóxicos das indústrias, estão a fornecer mais, é saudável? Se aquelas frutas estão cheias de substâncias tóxicas, o que é que vai acontecer ao corpo daquela pessoa? Então não estar a fazer a mesma alimentação que estava a fazer antes. Eles ficam-se surpreendidos, porque não nos ensinam que é uma alimentação verdadeiramente saudável nas escolas. A alimentação saudável, seja carne, peixe, ou seja, tem de ser de fontes saudáveis. E há carne saudável? Não há. Então, pronto. Há peixe saudável, sem mercúrio? Não. Muito difícil. É com plástico. E com plástico. Então, isto é sensibilização. Essas coisas temos de perceber. Nós andamos num processo que faz a mulher fora. E o processo de seleção é tão alto, quando estou no supermercado para fazer compras, eu preparo para aquilo tudo. Eu sou dele, eu não vou. Está tudo. Até os bios nem são bios. Mas esse é o único sítio onde ainda se pode comprar dentro do continente e ir àquela zona dos biológicos. São biológicos. Mas hoje, porque é que está? E o preço? Nunca põe isso em questão. Vê? Pensamos. Não penso nisso. É assim, o que pensa, isso é uma justificação. Eu digo aos meus pacientes, aquilo que você diz, quando as pessoas me dizem isso, eu digo, você vai de férias este ano? Vou. Ok, pagou as férias, vai de férias este ano, mas vai de férias doente. Se calhar, pensava para o ano, portanto, não ir de férias para fora, para poder gastar mais na sua saúde, comprar coisas que pode ser que está a pensar que são mais caras, mas quando chegasse à altura das férias, ficava por aqui, mas estava saudável. Assim vai de férias e volta doente. Às vezes estamos a dizer que nós justificamos, é uma desculpa esfarrapada. Dessa dor é mais caro. Nós gastamos tanta coisa, mal emprego o dinheiro, né? Mas quando estamos a pensar que eu estou a dar este dinheiro porque isto é mais saudável, isso pesa na sua saúde, porque você tem um pensamento positivo. De outra maneira está a ser negativa. Isso é mais caro. Já está a ter uma carga. Não só está a criar resistência, como você está a pensar. Quando está a comer aquilo, está a pensar, isso é mais caro. A gestão da custa mais a fazer. Este livro deviam todos ler. Tirem da net. A Biologia da Crença. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, eu já falei dele, o Dr. Bruce Lipton, o senhor é o homem da epigenética, e que diz efetivamente que, portanto, que nós, as nossas crenças, atuam sobre a nossa biologia. A maior parte das doenças somos nós que as criamos exatamente por aquilo que pensamos. E está ali a dizer, emanam de pensamentos, o que significa que as nossas projeções mentais influenciam diretamente a nossa saúde. O nosso ADN vai ouvir isso e vai atuar em conformidade. Agora vamos fazer um intervalo. Depois vamos entrar no mundo das emoções, o controle das emoções. Olha, só fazer aqui um parênteses. Sabe onde teve origem a minha desconfiança dos bios? Eu tenho um parente meu em Braga que tem uma quinta ecológica e produz ecologicamente, sim. Não é? Pronto. Só que eu já vi o ecológico dele, o ecológico não tem nada. Pois. Mas é o que ele diz para mim, como eu faço, fazem os outros também. Olha isso.
E aí isso é um ciclo, quer dizer, ele vende mais caro, o produto realmente é mais caro. É o que ele diz, senão a terra não dá, então tem que a terra não dá. É a velha coisa, pronto. Então pronto. Agora desculpa. Agora desculpa. Então aquilo é frio e credenciado, não é por cima, é ali. Olha, É mesmo agrotóxico. Ouça isso. É tanto agrotóxico que eu tem vou uma trazer parte aqui, um cai livro para baixo, que foi trabalho, penso que eu tenho ali em cima. Ouça. Há uma senhora norte-americana, já falecida, que no final da Segunda Guerra Mundial estava desempregada, foi viver para uma relote com um casal que trabalhavam num hotel e foram despedidos porque estavam a passar por a guerra, não sei quanto, pós-guerra, muita coisa fechou e por aí fora. Bem, ela foi viver para uma relote, por uma base militar, num aeroporto militar, desativado, e à espera de conseguirem arranjar emprego. O que aconteceu é que tentaram fazer uma hortazinha, num terreno muito mau, mas pronto, de sobrevivência, porque os recursos estavam a chegar. E ela começa a receber notícias dos elementares da natureza, como é que deviam cultivar. Passado algum tempo, iam lá os engenheiros agrónomos, não conseguiam perceber como é que podia dar coisas tão grandes. É quase como um fenómeno do entrocamento. Há fotografias de entrocamento tão grandes, porque ele dizia, vocês têm de plantar assim, têm de plantar assim, que é para os seres da natureza colaborarem. O que nós fizemos, os seres da natureza ensinaram para os seres da natureza, porque há os elementares, os elementares, e depois há as fadas e a hierarquia. Isto existe. Vou contar, eu já vou contar isto. Eu usava neste dedo, juntamente com esta aliança, usava um outro anel. Eu, geralmente tirava só o anel e eu ficava com a aliança para trabalhar. Quando era para meditar, tirava os dois. Eu tinha lá no Barreiro uma sala que agora a Marina usa. Eu tinha uma caixa, onde eu tinha um Buda, que agora está aqui no primeiro andar, na sala de cima. E ficava em frente do Buda e meditava, punha aqui no tapete. Um dia andava a estudar os gnomos, as salamandras, os elfos e por aí, essas hierarquias. E ponho a mão para pôr, não estava igual. Andei, que era uma salinha onde o meu grupo meditava à noite, é tudo cheio de tapetes, uma salinha meditava isto. Andei à larga, tinha papá, tudo isto, não pode ser. Eu quando fui descruzei as pernas, deve ter batido isso, foi para aí, mas não ouvi barulhos nem nada. Estava a senhora da limpeza com o aspirador, fui logo dizer, olha, nada hoje de aspirador, coisa, tenha cuidado, porque eu devo ter andado aí nos corredores da clínica, tem Budas. Budas. E disse assim, olha, as coisas, deve ter, quando eu já ia meditar, se calhar tirei, já estava coisa, e pus em cima de alguma coisa, esqueci. Olha que eu andei lá a procurar, não encontrei lá nenhum. À tarde estava a trabalhar, ia para lá, e disse, mas não está aqui nada, onde é que isto não? Pode-se estar escondido totalmente, isto tudo, para toda a sala, tudo não pode ser. Para mim, sabe, olha Marinho, empresta-me a tua, qualquer dia tens de dar a tua aliança, por causa das datas, e ser igual, porque não desapareceu, olha, contei o que é que tinha acontecido. Está lá, pronto, quando quiser dizer tudo. Uns dias depois, acabo de meditar, vou começar a distorcer as pernas, ponho a mão que é para me levantar. Estavam lá, uma em cima da outra, como eu tinha deixado. Na primeira vez. Na primeira vez. E estive ali vários dias, e tinha ali por trás, toda a maneira, à procura. Isso melhor não aconteceu também, que é o livro, a pessoa não sabe. O que aconteceu foi que eles, os doentes das casas, desmaterializaram, que é para confirmar, que é para ter certeza que ele existia. Diz que é para dizer, tu não tens dúvidas que nós existimos. Uma prova, queres uma prova, vou te dar uma prova. Houve um tempo, por exemplo, eu quando estava assim, eu via-os passar, até no corredor, só os conseguia ver sempre pela parte periférica, em frente, não. Via os movimentos que eles faziam, conseguia. Mal, estava assim, às vezes até aqui. Eu estava aqui sentado, coisa, e eles conseguia ver nas casas. Mas mal fazia isto, já não via nada, Logo focava,
não havia nada. Portanto, então, há muita coisa que nós não percebemos neste momento. E cultivar, eu tenho um livro que chama-se, de um japonês, que chama-se Agricultura Natural. Ele disse, olha, eu sou agricultor, eu tenho uma agricultura natural, eu não abro com coisa, por causa de para o sol não matar a vida da terra. Faço buraquinhos e planto. Nos anos de repouso, mando as vacas, as galinhas, vai tudo para lá. Anda lá, naquela ali, passam um dia para adubar. Os meus vizinhos foram todos comprar tratores e máquinas agrícolas, agora estão a trabalhar nas fábricas, porque a produção, em vez de aumentar, baixou e têm que pagar aquele equipamento, então tiveram de trabalhar, que é para ganhar. Eu produzo mais 4 vezes do que eles e de uma forma natural. Nós, o ser humano, em vez de respeitar a natureza, viver em conformidade com ela, com os elementos, com essas energias, e unir-se a ela e descobrir qual é o caminho, ensina-nos, voltem-nos a lembrar como é que é isto, não. Temos a ciência, que a ciência diz, isto é assim, é que nós não partilhamos, nós tentamos dominar tudo. O ser humano domina tudo. Os celtas tinham tudo, sabiam essas coisas todas. Os celtas tinham aqueles rituais deles, já para os seres da natureza, e por isso chegaram, a igreja chegou, suprimiu aquilo tudo, não é? Pronto. E hoje, quem é que acredita em fadas? Quem é que acredita? Porquê? Porque isso é folclore. Pronto, e nós achamos que é folclore, e eles encolhem os ombros também dizem, se os humanos não querem nada, não querem a nossa contribuição, a gente também não ajuda. Pronto, acabou-se. Vamos lá então ao intervalo. Agora, o médico incorpora, o incorporador. Eu também me percebi com a passagem por essa vida, e eu já estou na distância, que é assim, o ego da pessoa está presente. Estraga o incorporamento, que nem sempre 100%. É isso que eu digo. Já vendo o grande problema do incorporador é que o ego está lá e ele não são filtros puros. Mas, são filtros sempre com esse problema. Mas é um problema porque se sentem mais do que os outros, às vezes, por conseguirem canalizar uma entidade que está com elas, não é? E quem não está nessa onda acaba nesses grandes centros, não é? A ser expulso. Exatamente. O problema do está sempre presente. O espiritismo. Então, o espiritismo, isso é muito flagrante. É muito flagrante. E principalmente o kardecismo. Essa linha do eu sou, ela surgiu depois um bocado até mais evoluída do próprio espiritismo, do kardecismo, que para o estagnou. Não, já não tem mais. Já não tem mais para estudar. Mas os médios que eram incorporavam, canalizavam, começam a se afastar, porque começam a ver também, é o tal ego daqueles que lá estão, com as suas fraquezas humanas, a se julgar que é mais do que os exatamente. outros. E a coisa que incorpora já não é bem aquilo. Não, claro. Esse é o grande problema. Aí vamos entrar aqui. Todos esses temas, há pessoas que estão lá por educação e há outras que estão lá por superegos, mais nada. E isso é que estraga depois tudo. Depois os outros se afastam. É claro. Percebem que não são bem-vindos a vida ou que vão ser injustiçados, não é? Portanto, ou atacados. E pronto, afasta. Mas isso é normal. O ser humano tem essas coisas, não vale a pena tentarmos. Não, o que eu acho que quando a pessoa não está bem, ela se afasta. Eu acho que o melhor que tem que fazer é essas coisas. Agora, e não falou, mas eu gostava de saber a sua opinião, era sobre as entidades que incorporam. Que planos as entidades são? De todas as Porque algumas, por exemplo, se nós vamos ver
no campo da banda, do candomblé, são entidades que vêm com determinados nomes, mas eu até acredito que não sejam essas. Não, olha, São entidades que estão tentando ver se fazem um contato com a população através de um outro. vou contar uma experiência minha não, de uma paciente minha, era uma psicografista, lá do Margem Sul, que ela recebia mensagens, ela escrevia, mas ela não sabia o que estava a escrever. Ela entrava em transe, em braço dela escrevia. E entregava às pessoas. Um dia, a pessoa recebe e diz, não, esta mensagem é para si. Não é para mim, está aí. A pessoa não, está aí, é para si. Quando ela mandava abaixo. Então, quando eu pus, não estava abaixo, ela começou a ter problemas de fazer psicografia. Então, portanto, porque sempre toda passou a fazer. Então, quando eu pus isto no pronto, a entidade apareceu. Era baixa astral e que estava a manipular. Entrou, interferia e gozava no gozão. Portanto, era que estava. Quando ele disse, ela pediu desculpa, então não vou fazer mais, então ela voltou. Mas veja, qualquer médico está exposto a acabar por ser vítima de uma situação dessa. De entidades de baixo depois. Portais abertos. E ele interfere, consegue entrar. Porque é muito raro o médico ter protetores ou ter proteção suficiente para filtrar isso. Isso tem de fazer próprios rituais para pedir proteção, para o canal dele continuar limpo, para não haver essas energias que podem interferir. diferentes que possa responder por ela, não é? Por aí, claro, mas é assim. Por isso é que, por exemplo, na Umbanda geralmente dizem que cada um de nós tem 7 entidades, não é? Dizem. Claro. Mas Mas somos mais. Pois, claro que temos mais. Mas tem sempre uma entidade diferente que a pessoa pode canalizar se ela for mesmo. Ela se apresenta. Há todas essas Eu sei mais ou menos porque frequento um tempo há 16 anos e não consigo. O meu filho, por exemplo, é médico, passo de fala. E a gente Concorda. E eu já lhe disse, às vezes, muitas vezes, ela agora neste momento não está. Já lhe disse que, às vezes, o mal daquelas situações, a gente se afastar, também é o ego. Porque nos próprios templos existe muito ego de que estes são os melhores, eu é que quero mandar, eu é que Ela sei o quê. estava a falar. É os egos que estão sempre presentes nesses grupos. E, por Depois exemplo, há egos que querem-se. e, por exemplo, eu sei que É a função do ego, é isso, é controlar, criar confusão, confrontação e controle. E há médios que não estão, que a gente olha e diz, que não estão incorporados a 100%. E muitas vezes aquilo que eles dizem... São telepatas, não são verdadeiros métodos de incorporação, Exatamente. mas pensam que são e fazem-se passar por tal. Isso é tudo muito subjetivo. muito subjetivo. Isso começa a fazer separar o trigo do joio e isso é uma chatice. No físico. Pronto. Levei para a Umbanda, que fui eu que levei, porque é que era média de fala, porque a minha mãe estava muito doente. E eu tinha aquelas crises de ansiedade, há muitos anos, quando chegava à casa tirava-me por cima da cama, nem conseguia respirar, aquelas crises. E então, um dia no trabalho, lembrei, na hora do almoço, e disse, se alguém souber de um sítio que fosse sério, porque ali onde a gente vai não se paga, não é? Não cobram, que seja sério, gostava de ir, seja o que for, porque eu não conheço nada. Entretanto, calaram-se, depois houve uma colega minha para ter comigo e disse-me, se quiseres, a quarta-feira levo-te a um sítio e não me direi o que é. Eu levantei-me e disse-lhe assim, mas aí a gente tem que estar branco e descalços. E ela ficou a olhar para mim. Eu também não me apercebi que tinha dito uma coisa certa, porque, não é? No outro dia fui lá, é lógico que a gente não entende as primeiras vezes aquilo exatamente. A primeira coisa que fiquei um bocadinho disparada era bater nos ombros e dizer que eu era um grande cavalo. Pronto, cavalos são os que são lindos. E, entretanto, há coisas, aquilo passa-nos da cabeça. Há mensagens que a gente só fica com o que é necessário. No outro dia, vou acordar o meu filho. Quando eu vou acordar, nem sei se ele estava a estudar, já estava a trabalhar, não lembro. E ele senta-se, vira-se para mim e diz-me assim, estás bem?
E eu tinha mentido em casa à noite para não dizer onde é que ia, porque eu também não sabia, não é? Disse que ia a um velório com as minhas colegas. Diz-me ela assim: estás bem? Eu: estou. Mas porquê? Estás? E eu: é que eu ontem à noite fiquei preocupado contigo. E eu: tu estás preocupado comigo? Não, mas eu não estive contigo ontem à noite. Ele diz-me assim: tiveste, porque tu foste ter comigo, a falar comigo, não é? Para saber certas coisas. E eu atingi-te. Acho que te atingi a parte negra do teu coração com muita força. Para saber se estás bem. Ora, quem não percebia de nada, fiquei assim, não é? E disse ao meu filho: ó filho, está tudo bem, dorme. Ele deitou-se. Pronto, é que depois foi entregar os alunos. Ao fim de 5 minutos, levantou-se, foi para a casa de banho e eu perguntei: disse: não, o que estavas-me a dizer? Eu nada, acordei agora. Para mim, foi uma coisa que me fez muita confusão, não é? E depois, eu passei a ir ao tempo, não é? E às vezes chegava à casa e dizia assim: senhor, vamos à internet saber o que é isto ou aquilo. E ele: não é preciso, porque eu sei. E ele começava a falar comigo. Eu disse: mas como é que... nunca ouvi estudar isto, não sabe nada disto. Como é que ele sabe tanto sobre estas coisas? E pronto, disseram e ele foi. E, por exemplo, eu agora, vim a semana passada, na segunda-feira, ele veio comigo. Tivemos os dois a falar e falei de certas coisas que o doutor falou. E ele começou a falar comigo como se também tivesse estado aqui. E eu acho estranhíssimo como é que ele tem a falar às vezes de certos conhecimentos, de coisas que eu sei que ele é tipo calão, não vai estudar, não vai Você captar essa informação. E disse-me, e depois até tivemos a meter na internet o coisa, não sei